Bem-vindo ao canal Cristo Verdade que Liberta. Esse canal existe para levar até você a palavra de Deus, para anunciar que ainda há esperança, que ainda há cura, que ainda há vida em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Amém. Amém. Estamos felizes de estar aqui mais uma vez nessa tarde, para juntos nós aprender a palavra de Deus. Amém. Para juntos nós estamos cultuando o Senhor nessa tarde maravilhosa. Nós temos certeza que Jesus está aqui conosco. Ele fala: onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, Ele está. Por isso nós temos certeza, convicção que Jesus está conosco nesta tarde. Amém? Amém. As nossas Bíblias estão abertas lá em Mateus, no capítulo 11. Nós vamos começar aqui em Mateus, no versículo 28 em diante. Vamos dar uma voltinha em alguns versículos da palavra de Deus, onde Deus vai falar conosco nessa tarde. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, Deus nos faz um convite para nós virmos a Ele. É uma palavra bastante conhecida, nossa, mas que nós temos que estar sempre relembrando desse convite que Deus fez a nós, está fazendo aqueles também que ainda vão ser chegados a Jesus. Fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, quando Ele veio ao mundo, Ele veio por nossa causa. Ele veio por nós. Ele veio para pagar um preço, para tirar esse jugo pesado. Que jugo pesado é esse? É o pecado do homem. Aleluia. O pecado, ele pesa, ele é pesado. Quantos de vocês já falaram assim: eu estou cansado dessa vida, né? Eu não quero essa vida mais para mim. Muitas vezes eu já ouvi muitas pessoas falarem: missionário Vitória, eu estou cansado dessa vida, eu tenho que sair dessa vida. É um jugo pesado que é o pecado, ele pesa em nós. Então ele nos cansa, o pecado deixa a gente cansado, o pecado deixa a gente deprimido, né? Porque muitas vezes nós fazemos aquela ação do pecado, mas depois vem a opressão, vem a depressão, vem o arrependimento. Então esse é o jugo que Jesus quer tirar de nós. Ele vai: tomar sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é leve e suave, porque quando Jesus entra na nossa vida, aquele jugo pesado que é o pecado sai, e o jugo de Jesus é suave, é leve. Ele fala: aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Nós vamos aprender com Ele veio para nos ensinar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que vai acontecer? Nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Porque o pecado ele nos cansa, o pecado nos deixa oprimido. Muitas vezes o pecado é coisa boa, né? Porque o inimigo só oferece coisas muito... ao princípio é bom, mas depois vem a tristeza, vem a depressão, vem a angústia, vem as consequências que temos que pagar, né? Então aqui Jesus está nos fazendo um convite: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Quando nós vamos para Jesus, ainda que nós somos valentes, arrogantes, nós nos tornamos pessoas mansas. Por quê? Porque Jesus era manso e nós temos que ser parecidos com Ele. Manso e humilde, aprendei de mim. Quando nós olhamos para Jesus, começamos a aprender com Ele, a nossa vida muda, o nosso interior muda. Nós vamos ser pessoas mansas. Aquele jugo pesado, né, da arrogância, né, da maldade, sai de dentro de nós, e nós recebemos, né, aquilo que Jesus nos ensinou. E humilde de coração. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós seguimos Jesus, quando nós aprendemos com Jesus, nós nos tornamos pessoas humildes de coração. E o que acontece? Nós vamos encontrar descanso para a nossa alma, porque nós vamos descansar no Senhor. Descansa no Senhor. O Salmo 37 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, né? Confia nele, o mais ele fará. O 5 fala: descansa no Senhor, descansa. Então quando nós encontramos Jesus, nós descansamos nele. Encontrarei descanso para vossas almas. Jeremias 6:16, ele fala assim para nós, né? Em Jeremias no capítulo 6:16, ele nos fala sobre esse descanso. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas muitos dizem, né?
não andaremos. Muitos não querem escutar. Então, para nós olhar para a vereda, para o tempo que nós andávamos no pecado, o que quer dizer vereda? Quer dizer caminho. Olha para trás do caminho que nós andávamos, né? Pergunta qual que é o bom caminho e andai por ele. Qual é o bom caminho que nós temos que andar? Jesus, né? Jesus é o bom caminho. E aqui ele nos faz um convite: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é suave, o meu jugo é leve. Quando nós olhamos lá em Hebreus, no capítulo 10, 16, o que fala em Hebreus, no capítulo 10, 16? Jesus nos faz um convite: vinde a mim. E aqui em Hebreus 10, 16 ele fala: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Um concerto que ele quer fazer com nós. Primeiro ele nos convida, e ele quer fazer um concerto conosco. Que concerto é esse? Porei as minhas leis no teu coração e as escrevereis em seu entendimento. Aleluia. E ele acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados, das suas iniquidades. Aleluia. Então Jesus nos chama: vinde a mim. Eu quero fazer um concerto com vocês. E jamais eu vou lembrar dos seus pecados. Jesus falando conosco aqui, ó. Romanos capítulo 12, Romanos 12, 2. Jesus nos fala também aqui, ó, através de Paulo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não nos conformeis com este mundo. Quando nós aceitamos Jesus, nós não vamos conformar mais com as coisas que nós fazíamos neste mundo. Por quê? Porque a nossa mente agora está transformada. Mas transformada como? Porque nós fizemos uma aliança com o Senhor. Ele nos convidou: vinde a mim. Fez uma aliança conosco. A nossa mente começa a ser transformada. Nós não vamos fazer mais o que nós fazíamos antes. Aquilo que nós fazíamos, não vamos fazer mais antes. Coríntios, capítulo 1 Coríntios 6,12 fala que todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são, tudo eu posso fazer neste mundo, mas nem tudo nos convém fazer. É verdade, Deus. Tudo. Eu posso, aqui tem um copo de bebida aqui, ó. Eu posso pegar esse copo de bebida, eu posso dar ali, eu posso beber, mas convém eu fazer isso? Misericórdia. A droga está ali, eu posso usar, mas convém eu usar essa droga? Então tudo no mundo está aí oferecido a nós. Tudo. Mas não convém, não convém por quê? Porque agora Jesus nos fez um convite, nós fomos para Ele, fizemos uma aliança com Ele, e Ele lançou por terra todos os nossos pecados, lançou no abismo, e a nossa mente começou a transformar. Agora é uma mente segundo o coração de Deus. A palavra de Deus fala que a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Então tudo nós podemos fazer. E quando nós vamos lá para o livro de Isaías, Deus nos exorta também, através do livro de Isaías, nos exortando e também nos ameaçando. É uma exortação com ameaças. O que Jesus fala? O que Deus fala para nós a partir do versículo 16? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante de ti, diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Isso é Deus falando conosco. Ele nos faz um convite para ir a Ele: vem a mim, eu vou tirar esse fardo pesado. Mas é necessário uma mudança, uma transformação de mente. É necessário que vocês tirem de dentro de vocês a maldade. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Isso aí era naquele tempo, né? Isaías falando do Velho Testamento. Aí ele fala: vinde então e arde-me, diz o Senhor. Vem aqui, deixa eu falar com você. Vem aqui, deixa eu te falar. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Porque tem gente que fala assim: não, eu já pequei demais,
Não, eu não presto não para servir Jesus, eu vou esperar, eu tenho que melhorar, não. Aí quem está falando não quer nem saber o que você fez, ainda dos seus pecados. Eu quero nem saber. Se você dobrar os seus joelhos e arrepender e receber o meu convite que eu fiz, vinde a mim, eu não vou lembrar mais dos teus pecados. Glória a Deus por isso. Eu não quero nem saber se você matou, se você roubou, se você traficou, se você bebeu. Não. Ele fala, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, não, né? Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Por quê? Que fala lá em 1 Coríntios que aquele que aceita Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se torna novo. E ele continua falando, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas nós temos que querer e ouvir, e nós vamos ter o melhor dessa terra. É o que Deus tem para nós. Deus nos chamou para um propósito. Se você está aqui, você veio por um propósito. Para quê? Que propósito é esse? Para servir o diabo? Para fazer as coisas que Satanás quer? Não. Nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Quem fez nós? Foi o diabo? Foi Deus. Quem nós temos que seguir? Jesus. Então ele veio para quê? Para nos ensinar o caminho. Ele, que é o propósito nosso, é o quê? É nos render. É nos redimir do pecado e caminhar aqui para a salvação. Aqui nós estamos de passagem, aqui é só um caminho. Agora depende de nós. Se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor nessa terra. Então nós temos que querer. Deus nos deu essa oportunidade de escolha. E Ele tem um propósito para a nossa vida. Então o propósito dele é a nossa salvação. Ele nos criou, Ele nos fez, e Ele quer que nós nos tornamos para Ele. Nós não fomos feitos para servir Satanás, não foi Ele que fez nós. Quem soprou na nossa nariz não foi quem? Quem soprou em nós o fôlego de vida não foi Deus? Quem nos fez a imagem e semelhança dele não foi Deus? Então nós temos que fazer a vontade dele. O propósito de Deus na nossa vida é salvação, é caminhar na presença do Senhor. Aí ele fala, mas tem um mais aqui, ó, depois de tudo isso, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor nos disse. Se você recusar a palavra de Deus, se você recusar essa salvação que Deus tem lhe oferecido, esse convite, vinde a mim, eu quero fazer uma aliança com você, seus pensamentos serão transformados, mas se você recusar, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Então está bem claro que Deus nos convida para estar com Ele. Está bem claro que o propósito de Deus é a salvação. Mas se nós não quisermos, nós vamos ser devorados à espada. Quantas vezes nós pregamos ali no presídio, quantos saíram de lá, estão firmes na fé, mas quantos também já morreram porque não quiseram ouvir a palavra de Deus, não quiseram guardar. Aqui Jesus é bem claro, Deus é bem claro, se quiseres e me ouvirdes, mas se fordes rebeldes, se você se rebeliar, porque só existe dois caminhos, e a escolha é nossa, é o caminho do céu ou o inferno. Nós temos que ser bem claro. Eu me lembro de um rapaz que saiu, o nome dele Leão, saiu, lá morava um vizinho meu, ele saiu do presídio. E eu falei, você vai na igreja comigo? Pô, eu fui lá uma segunda-feira, no final de semana, bati na porta da casa dele, ele não estava. No outro final de semana eu fui, ele não estava. E pertinho da minha casa, nem sempre eu ia lá e não encontrava esse menino. Quando eu soube a notícia dele, ele tinha matado ele. Meu coração. Por quê? Ele não ouviu, ele foi rebelde, ele não ouviu a palavra, mas recusou. Mas se recusar de fordes rebeldes, serei devorado à espada. E Deus, eu falo que Deus, Ele ama nós demais, Ele nos ama a ponto de ter dado o Filho dele na cruz por nós. Glória a Deus. Ele tem paciência demais com nós, Ele é longânimo, Deus dá muito tempo. Olha quantos livramentos, né, vocês já tiveram. Se vocês olharem para nós, já tivemos tantos livramentos, nós já tivemos, né? Porque ele tem paciência, Ele é longânimo. Mas Deus, Ele é justiça, Ele é justo. Errou, tem que pagar pelo erro.
Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele faz o convite. Ele nos convida a fazer uma aliança para Ele. Nós vivemos num mundo em qual tudo está aí ao nosso dispor para nós fazer, pegar, nós temos oportunidade. Tudo está lícito a nós nesse mundão aí. Mas nós só vamos escolher aquilo que nos convém e que nos vai levar à salvação, estar com Jesus na glória. Amém? Então vocês, meus filhos, igual a missionária Kelly leu aqui, os dois alicerces, né? Aquele que foi alicerçado na palavra que está lá em Mateus, no capítulo 7. Gosto muito dessa palavra também. Então você procura alicerçar sua casa agora com materiais sólidos. Materiais que venham fazer com que você tenha uma vida abençoada. Materiais usados, indicados pelo Espírito Santo de Deus. Porque todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelho-a-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa na rocha. Aleluia. E ele fala, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, ao homem tolo, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então veja bem aonde vocês vão edificar a casa de vocês da agora para frente. Que casa é essa? É a nossa casa espiritual. É a casa que vai nos sustentar de pé para levar nós, quando nós partir daqui, levar nós para o céu. Se perguntar quem quer ir para o céu aqui, todo mundo quer ir para o céu. Mas como que você está edificando a sua casa espiritual? Temos que edificar na rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Então, edificar a casa naquele que nos ensina, Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E nessa tarde, vocês guardem essa palavra. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Se inscreva, curta e compartilhe. E aperte o sininho. E Deus que te abençoe.